amigos, eu sou o professor Ronaldo, da Escola de Teologia FATECAR, e é um enorme prazer receber você aqui em nossa aula. Hoje nós estaremos ministrando a aula de liderança, disciplina esta que compõe o nosso curso de teologia. Agora, para você que ainda não é inscrito, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal. Você que gosta de assuntos teológicos ou está fazendo o curso de teologia conosco, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos de aulas que ministramos especialmente para vocês. Por isso, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Muito bem, alunos e amigos, nós vamos agora ingressar na aula de liderança. Para você que é aluno, pode acompanhar também esta aula pelo material didático. E para aquele que não é aluno, não se sinta desmotivado, embora seja uma aula, nós vamos trabalhar os assuntos pertinentes a esta disciplina com clareza e objetividade, no sentido de que você também tenha aproveitamento a respeito desse conteúdo. Muito bem, para nós iniciarmos esta aula, precisamos primeiramente fazer uma fala introdutória a respeito desta figura tão importante em nossa sociedade como o foi também nos tempos idos da antiguidade, que é o papel do líder. Como surge esse líder? Bem, a presença desta figura tão importante na sociedade, que é o líder, não é? Ele se vê desde os tempos idos da antiguidade, a partir do momento em que os indivíduos começaram a se reunir em grupos e no intuito de alcançar os seus objetivos, não é? Começaram a escolher, ou até mesmo essas mesmas pessoas começaram a emergir diante da demanda que se apresentava em meio a um grupo social, ou até mesmo em meio a um povo. Eles emergiam desse grupo no sentido de conduzir, de dar direcionamento a este povo, a este grupo, aos seus objetivos, não é? E é claro que na medida em que a sociedade ela foi aumentando e se tornando mais complexa na sua relação, ela, é claro, foi exigindo, não é, uma liderança muito mais preparada e muito mais consciente, não é, de seu propósito. Por isso que hoje, em nossa sociedade atual, diante da complexidade que é liderar grupos, liderar inclusive povos, nações, como também se vê, né, exige do líder maior preparo e responsabilidade. Mas vamos lá, vamos voltar à questão da evolução do papel da liderança ao longo da história. Nós vamos perceber que na medida que esses grupos então vão se organizando, em que essa sociedade vai se aperfeiçoando, não é? Vão surgindo líderes, não é? Que vão buscando aí através de suas habilidades, não é? Conduzir essas pessoas a alvos específicos. E é claro que hoje, em nosso tempo, né, nós vamos encontrar lideranças com papéis multiformes, né, com papéis bem diferentes, né, exigindo, como já disse, de cada um deles uma capacidade melhor, um preparo melhor, né, para que possa eficientemente guiar as pessoas a seus objetivos. Em nosso tempo, nós podemos identificar de modo abrangente três figuras de liderança em nossa sociedade. Temos aí, primeiro, o líder político, temos o líder empresarial e o líder religioso. O líder político é aquele indivíduo, né, que exerce liderança sobre um grupo ou um povo específico no objetivo de, em diálogo com esse grupo, né, levá-los a alcançar o bem comum. Né? Enfim, é um tipo de liderança que este líder promove um diálogo, uma interação juntamente com este grupo, a fim de que todos alcancem o bem comum. Pelo menos esse seria o bom papel de um governante, claro, dentro de um contexto especificamente democrático, por exemplo, onde há diálogo, não é?
geralmente eleito pelo povo, e por conta disso, um representante desses anseios da população. Temos também a liderança empresarial. Esse líder, ele gesta, administra uma empresa, claro, tendo lá, dentre os meios de produção, as pessoas, que são praticamente os meios mais importantes, né, para a produção, seja de serviços ou produtos, não é? E toda empresa tem um objetivo, não é? E esse líder empresarial, nem todo empresário é líder, tem um que é chefe, tem outro que é líder, né? A diferença entre essas relações a gente vai procurar explicar isso na medida em que vamos avançando no curso, né? Porém, a empresa tem um objetivo, ela é formada também de pessoas e cabe a esse líder empresarial fazer com que a empresa alcance esse objetivo através, com a somatória, né, das forças das pessoas ali envolvidas. E temos aí a liderança religiosa, outra figura de liderança muito importante em nossa sociedade. Quem é o líder religioso? É aquela pessoa que no exercício de sua liderança guia as pessoas aos objetivos institucionais e religiosas, né, e espirituais de sua instituição. Então, é um tipo de liderança também específica que envolve, né, preparo específico para conduzir esse grupo social a seus objetivos institucionais e religiosos barra espirituais. Então, esses três tipos de liderança são os que existem hoje, atualmente. Gostaria de dizer aos nossos alunos que estamos comentando, estamos fazendo uma abordagem embasada na página 2 do nosso material didático, perfeito? Muito bem, nesse momento nós vamos então conceituar o que é liderança. Não basta falar qual é o papel do líder, não é, como ele atua junto aos grupos sociais, né? É importante a gente conceituar o que é liderança. O que é liderança? Vamos lá. Liderança é a habilidade de conduzir pessoas a alcançar seus objetivos. Isso é uma forma bem clara, bem objetiva, bem direta. Exercer liderança é exercer uma habilidade, não é, de conduzir as pessoas a um objetivo almejado. Cada grupo social tem o seu objetivo, né? Então é importante que haja alguém os motivando, os guiando pelo caminho certo, para que de fato esse desejo almejado seja de fato alcançado. Então, a liderança, ela tem um papel muito importante em nossa sociedade, no sentido de ajudar essas pessoas a mobilizá-las, a motivá-las, instrumentalizá-las, a fim de que elas, com satisfação, com energia, né, enfim, possa alcançar o seu objetivo. Esse é o papel da liderança e esse é o sentido, é o significado de ser líder, né? Às vezes, algumas pessoas constroem uma concepção de liderança tanto quanto parecido à ideia do chefe, né? E são duas expressões, né, de relação com um grupo totalmente diferente. O chefe geralmente é aquele que manda, né? Ele dá ordem que deve ser cumprida. O líder não. O líder, ele já tem uma habilidade de mobilizar as pessoas, dar razões, explicar que as pessoas podem ser melhores, não é? Enfim, motivá-las no intuito de que alcancem os objetivos almejados. Mostra a importância que cada pessoa possui, né? E, claro,
mostra que essa pessoa não apenas possui importância, mas também que possui o direito, né, de levar uma vida melhor e de usar todas as suas habilidades também para alcançar esses objetivos. Então, o papel do líder ele é um papel muito importante e quem nos dera, né, se essas pessoas que postulam, né, a chefia fossem também, né, mobilizados a desenvolver a habilidade de liderança. Quando você dá ordem e manda, as pessoas cumprem, é claro, em decorrência de uma obrigatoriedade contratual ou, enfim, outras circunstâncias que forçam a esse cumprimento da ordem. Mas quando você ouve alguém, né, que lhe dá razões, que enxerga o seu valor e que com você caminha no sentido de alcançar esses objetivos do modo mais nobre possível, isso é muito melhor, né? Enfim, esse é o conceito, portanto, de liderança. Muito bem, alunos e amigos, nós vamos agora trabalhar os 5 pilares da liderança. 5 pilares, inclusive ele está mencionado no material didático na página 2. Mas quais são esses pilares e por que eles são importantes? Na verdade, posso já de antemão comunicar a vocês que existem princípios para o exercício da liderança. Não basta apenas, por exemplo, né, querer fazer as coisas, proatividade, né, que é se colocar à disposição, não é apenas falar bem, não é apenas ter boa vontade. É importante entender que a liderança, apesar de ser algo que surge na vida de algumas pessoas como algo inato, ou seja, alguém que já se sobressai entre as outras, né, que tem essa habilidade de articulação, mas entender também que isso precisa ser moldado, ajustado para se tornar de fato uma prática eficiente. Né? Algumas pessoas até chegam a perguntar: o líder nasce pronto? Não, ele passa por um estágio de preparação. Por isso que você, que talvez queira ser líder, né, está aqui assistindo essa aula no intuito de querer desenvolver uma liderança eficiente, né, que ajude de fato outras pessoas. Então é importante, portanto, que você possa se preparar para isso. Então já estou comunicando a você que tem 5 pilares, né, que dão sustentação a um bom exercício de liderança que eu quero comunicar a você. A primeira é de modelar. Né? O papel do líder é modelar, que é o quê? É ser modelo para as outras pessoas. Então, se você quer motivar as pessoas, você precisa também estar motivado, porque você vai servir como modelo para as outras pessoas. Não é? Se você quer que as pessoas estejam preparadas, você também tem que buscar preparação. Não basta você estimular apenas as pessoas a quererem estar preparadas. Você também tem que estar, no mínimo, preparado. Não é? Enfim, você é modelo. Se você quer motivar, você precisa também estar motivado. Se você quer incentivar, você também precisa sentir incentivo dentro de si, né, para poder incentivar as outras pessoas. Você é modelo. E dentro do contexto que corresponde a esse curso, que é um curso eclesiástico, ou seja, direcionado para o público acadêmico-teológico, né, para obreiros, obreiras, líderes religiosos e afins, é claro que atende a todos que quiserem saber sobre liderança, embora a abordagem ela esteja direcionada, né, para a preparação de ministros eclesiásticos, né, para obreiros, enfim. É importante entender que o líder religioso ele precisa, claro, modelar outras pessoas, é o papel dele, não é? Dentro do contexto cristão, né, dar um molde de Cristo, né, levar as pessoas a uma formatação cristã em sua vida. Para isso, ela precisa também dar o exemplo. Não basta você dizer, olha, você precisa ser justo, se você não é justo. Né?
Olha, que você dê bom testemunho se você não dá bom testemunho. Enfim, né? Então é preciso ser modelo. As pessoas vão olhar para você para saber, né, se você tem essa relação com aquilo que você está dizendo, né? Principalmente no contexto religioso, né? Você precisa, enfim, ter um comportamento condizente com aquilo que você está estimulando o outro a fazer. Então, primeiro, papel do líder é essa habilidade para modelar outras pessoas, né? E através da própria vida, como modelo. Vamos para o segundo pilar, que é mentorear, né? Que é ser um orientador para as pessoas. Ou seja, essas pessoas elas querem levar, né, alcançar uma vida melhor, elas querem ter uma e buscam ter, né, uma compreensão do caminho a seguir. Daí a importância do líder ter a habilidade, né, para mostrar esse caminho, orientar nesse caminho, mentorear, né, que é orientar a mente dessa pessoa para que ela possa seguir o melhor caminho e ter as melhores atitudes, exigindo, portanto, do líder essa habilidade para orientar, para ensinar. Então ele precisa estar preparado para isso. Eu fico triste quando às vezes eu ouço pessoas, enfim, que querem ser líderes, que se posicionam e até têm uma certa habilidade para a liderança. Só que, enfim, não vê no conhecimento, não vê, infelizmente, no conhecimento, um meio, né, para se preparar para mentorear. Né? Então ele exerce uma influência sobre as pessoas e, infelizmente, em alguns casos, transmite um tipo de mentoreamento, um tipo de orientação que não é eficiente, não é? Mas por quê? Porque ele não se preparou para mentorear. Então, mentorear é isso, é orientar, é guiar, né? Então é importantíssimo que essa pessoa esteja preparada. Motivar, que é incentivar as pessoas, é como eu estava dizendo, né? Esse é um outro pilar importante da liderança. Para você fazer com que as pessoas sejam estimuladas, né, ou sejam estimuladas a alcançar o objetivo, você também precisa estar motivado, né? Então você é um motivador, você é um incentivador, você vai atiçar a chama, né? Enfim, no coração dessa pessoa para o alvo almejado, para que ela se sinta impulsionada a fazer isso. Então, nós somos motivadores. O líder, ele é um motivador. Então, é importante que ele esteja motivado e que nessa relação com o grupo onde ele exerce liderança, ele seja um motivador, não um desanimador, né? Não aquela pessoa que, enfim, dá um passo para frente, mas quatro para trás, né? Não, tem que impulsionar para frente, tem que estimular as pessoas a alcançarem os seus objetivos. Temos um outro pilar importante, o quarto pilar, que é multiplicar, que é levar desenvolvimento e crescimento para as pessoas. Então, o líder, ele é uma pessoa que leva desenvolvimento e crescimento para as pessoas, ou seja, ela não quer que as pessoas se isolem, parem no tempo, não é? Ele é um incentivador do desenvolvimento das pessoas, porque o líder ele conhece o potencial que cada pessoa possui. Por isso é importantíssimo ele, é claro, ter e deixar bem evidente, né, nas suas palavras de que essa pessoa é importante, que ela tem capacidade, ela pode se desenvolver e deve se desenvolver. Não é? E preparar como líder, não é? Dar-lhes ferramentas para esse desenvolvimento. Olha como é importante o papel do líder, né? E crescimento para essas pessoas. Não é deixá-las com que elas se estagnem, né? Elas fiquem não é deixar que elas fiquem estagnadas na trajetória do tempo, né? Na verdade, que elas evoluam, que elas possam avançar, né? E se desenvolverem, crescerem nesse plano, né, de alcançar o objetivo. Então elas precisam crescer, se desenvolver, e é papel do líder abrir
caminhos, né? Fornecer-lhes meios para esse crescimento, certo? E temos aí também o quinto pilar, que é influenciar. Isso é importante, hein? Esse é um papel muito importante, que é exercer importância sobre as pessoas, né? Relevância e promover benefício a essa pessoa. Nós só exercemos, o líder só exerce influência sobre uma outra pessoa quando ela enxerga em nós alguma relevância, ou seja, alguma importância para ela, né? E que pode estar refletido, por exemplo, naquilo que eu já citei aqui anteriormente, nos outros pilares, né? Como, por exemplo, o de ser modelo, o de mentorear, que é orientar. A pessoa, puxa vida, meu líder é importante porque ele me orienta e as orientações deles são eficientes, porque conforme eu vou a seguindo, eu vou galgando, eu vou saltando, eu vou subindo degraus, eu me percebo evoluindo na minha trajetória, né? Olha, ele é importante porque para mim ele é um motivador, né? Eu, eu gosto do meu líder, da minha líder, né? Ele exerce influência sobre mim porque ele me mentoreia, ele me motiva, ele é um modelo para mim. Olha que bacana isso, né? São os pilares, as bases de uma liderança. Então nós citamos aqui os 5 pilares, que é modelar, né, ser modelo, mentorear, ser um orientador, orientadora deste grupo, motivar, ou seja, incentivar as pessoas a alcançar os seus objetivos, multiplicar, não é, que é fazer com que elas se desenvolvam e cresçam, e influenciar, né, que é exercer essa importância sobre as pessoas, ter atitudes que façam com que as pessoas vejam em você importância, seja como modelo, seja como um mentor, uma mentora, um orientador, né, como motivador, né, e como um multiplicador, alguém que promove desenvolvimento e crescimento sobre ela. Muito bem, nós vamos dando seguimento aqui na aula de liderança e agora nós vamos falar sobre um líder, né? Exemplos de um líder que já há mais de 2 milênios vem exercendo sua influência sobre a sociedade e que, claro, deve ser referido aqui, até porque uh, é o maior líder da igreja, né? Que é Jesus Cristo. E esse comentário que nós vamos trabalhar sobre a liderança de Jesus está na página 3 do nosso material didático, para aqueles que estão acompanhando pelo material. Tá? Nós vamos ver que há uma liderança, né, de acordo com os padrões de Jesus e que vai servir e muito como parâmetro, né, para os líderes religiosos, os líderes cristãos, né, os ministros da igreja de nosso tempo, tá? Que é o padrão de Jesus Cristo, né? Ele tinha preocupação em formar pessoas para um propósito superior. Por isso que ele é identificado como um líder, porque a intenção dele era formar desses indivíduos que estavam sob uma condição inferior a uma excelência de humanidade, né, através, né, de sua liderança em ensino. Nós vamos encontrar, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 19, né, das Escrituras Sagradas, onde ele diz a os discípulos que ele vai convidando para acompanhá-lo. Ele diz assim: vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Tá? Essa citação está em Mateus capítulo 4, versículo 19. Além de ele querer promover redenção, salvação para aquele que nele crê, ele também queria fazer com que esse indivíduo, essa pessoa, também, fosse elevado a uma condição superior de existência. Né?
Se vou fazer você também pescador de homens, né? Disse ele aos seus discípulos. Então, o líder tem esse sentimento de fazer com que as pessoas sejam aperfeiçoadas e melhoradas, né? Daí a importância, né, do papel do líder, né, segundo o padrão de Jesus Cristo. Nós temos aqui também uma outra referência, né? Na página 3 ainda do nosso material didático, que diz assim: o líder Jesus, a encarnação da verdade. Né? O Jesus Cristo, né, ele também trouxe consigo esse perfil de liderança. Ou seja, ele vivia o que ele falava. Não é? Então, aquilo que ele ensinava era enxergado no seu comportamento. Né? Temos aí uma outra referência também nas Escrituras que diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. É claro que Jesus estava fazendo referência ao Pai e, ao mesmo tempo, sendo o próprio Deus. Né? Assim, pelo menos, é crido no cristianismo. Jesus Cristo é Deus. Então, sede misericordioso, como eu também sou misericordioso. E é claro, para aquele que é um bom leitor dos evangelhos, vai perceber que a atitude de Jesus em circunstâncias, né, em que ele esteve inserido, onde se foi exigido um ato de misericórdia, ele foi misericordioso. Então essa encarnação daquilo que se fala é muito importante. Não basta você falar que acredita em alguma coisa, você tem que levar a vida de um modo a expressar essa convicção. Então, o líder precisa ser a encarnação da verdade, né? Ou seja, da palavra e das convicções que traz consigo. Nós vamos agora dar seguimento aqui a um outro tópico importante, né? Que encontra-se na página 4 do nosso material didático, que é o líder Jesus, o desejo de servir. Olha que interessante. Nós estamos falando de uma figura divina, Jesus Cristo, não é? Que é, como já disse, um ser divino e que, apesar de postular, não é, essa missão, né, essa condição também, essa natureza, ele foi alguém que serviu. Então, uma liderança eficiente e que influencia é uma liderança que serve, é alguém que serve. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, é uma referência muito bacana que vai nos ajudar a compreender esse papel. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só que interessante. Ele não veio, né, para ser servido, né, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Esse é o papel de um líder eficiente. É alguém que está disposto a servir. É alguém que não tem essa relação de chefe com o grupo, né, onde só dá ordens para que seja obedecido. Não, ele também está lá no papel de ser um colaborador, né, aquele que contribui para o desenvolvimento, para o crescimento do outro, do liderado, do grupo em que ele exerce a sua liderança. Né? E servir está relacionado também não somente ao ensinar, né, não somente ao mentorear, né, como também ao motivar, ao servir de modelo, mas também o ser ouvinte. Nós vamos falar disso posteriormente, né, mas de poder ouvir, enfim, o de poder prestar algum tipo de assistência pontual diante de uma necessidade do liderado. Então, é importante nós reconhecermos esse papel fundamental do líder, né? Alguém que está disposto a servir, contribuir para que o outro seja melhor, para que o outro se desenvolva e tenha mais facilidade para alcançar o seu objetivo. Muito bem. E temos aqui, ainda na página 4, uma outra citação que diz: o líder Jesus, mestre nas Sagradas Escrituras. Enfim, Jesus era alguém
que pregava as boas novas, o Evangelho, e que tinha por missão mobilizar as pessoas para aproximá-las de Deus, né, do Pai. Então, e claro, levando a elas a uma mudança de vida, né, uma expressão muito utilizada no grego como metanoia, né, mudança de mente. Esse era o objetivo do Senhor Jesus. Mas é claro que ele estava pregando naquela época e principalmente a judeus. E como explicar isso aos judeus? Só tendo conhecimento das Escrituras. Né? Preciso ter conhecimento das Escrituras. E ele era alguém dotado desses saberes, até porque o tipo de missão que Jesus veio fazer foi de levar pessoas a uma redenção. Não é? O tipo de liderança que ele veio exercer sobre a humanidade foi de conduzi-las a uma redenção. E para isso precisa ser coordenado de acordo, né, com aquilo que foi proposto por Deus, e isso através das Escrituras. Não é? E ele mostrou, por exemplo, conhecimento na tentação contra o diabo, né? Conforme a gente já leu, alguns já leram, alguns convido a ler Mateus capítulo 4, dos versículos 1 a 11, quando ele é levado ao deserto e tentado pelo diabo, o diabo articula com ele através das Escrituras e ele vai dando respostas à altura das Escrituras. Né? Uma interpretação correta, e aí é outro ponto muito importante. Não basta só ter conhecimento. Aluno, amigo que está e amiga que está estudando conosco. É importante ter discernimento, compreensão correta, fazer uma interpretação correta daquilo que as Escrituras querem transmitir. Digo para o líder, né, a líder religiosa, o líder religioso, o ministro religioso, enfim, as pessoas que se ocupam, né, os obreiros da igreja. É preciso não somente ter conhecimento, mas discernimento, compreensão correta do texto sagrado. Né? Então, é importante que se desenvolva esse conhecimento também. Como é que nós vamos explicar o caminho, né, para as pessoas alcançarem uma vida religiosa mais plena, uma vida cristã mais plena, sem o conhecimento da palavra de Deus? Não é? Então isso precisa ser reconhecido como importante e praticado através de um estudo. Perfeito? Muito bem. Muito bem, vamos dar seguimento aqui à nossa aula de liderança, né, falando sobre os conceitos, os pilares, agora utilizando os parâmetros de liderança com base no grande líder Jesus Cristo. E agora vamos para a página 5 do nosso material didático, onde há um tópico que fala sobre uma outra virtude apresentada na liderança de Jesus, que é o de ter compreensão da natureza humana, não é? E eu gostaria de iniciar esse comentário, né, a partir de um texto encontrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25, que diz assim: E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Olha que interessante. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, se alguém explicasse para ele o que era um ser humano, porque ele bem sabia o que havia no homem, ou seja, ele conhecia a natureza humana. Uma boa liderança, ainda mais nos moldes da liderança de Jesus, é o de buscar compreender o ser humano. Eu acho interessante como algumas pessoas têm uma enorme dificuldade, né, de entender que certos comportamentos, certas atitudes, inclusive o medo, né, muita gente tem algo muito expressado, né, muito externado, que é essa questão do medo, medo das coisas, medo da vida, medo do futuro, medo de hoje, né? Enfim, as pessoas vivem com medo, medo da violência e etc. E é interessante como algumas pessoas
acham que isso é errado, que é um comportamento totalmente alienado, como alguém tem fé e tem medo, etc. Porém, é claro, gente, quem pensa assim ainda não desenvolveu o seu entendimento perfeito, mais aprofundado sobre a natureza humana, não é? O ser humano tem medo, não é? O ser humano tem fome, tem sede, tem vontade de dormir, se cansa. O ser humano, ele muitas vezes, né, fica oscilando em suas convicções, enfim, se decepciona. Né? O ser humano é um ser emocional e, como bem disse também um certo teólogo proeminente em nossa sociedade, o ser humano é um ser agonizante. Ele está sempre angustiado e sempre querendo alcançar algo maior, querendo, enfim, alcançar alguma ascensão emocional, espiritual, a condição, né, do ser humano, até frente às circunstâncias da vida, né, é muito fragilizada. E o líder precisa diminuir essa agonia no coração do ser humano, não é? O orientando, mostrando quem de fato é e, sobretudo, o compreendendo. Não tem como exercer uma boa liderança se você não compreende as pessoas, né? Não compreende as dificuldades. O ser humano é um ser que pode falhar, é um ser que muitas vezes falha. Não há perfeição no ser humano. Ele pode fazer grandes obras de artes, uma grande música, tocar muito bem um instrumento, falar muito bem, não é? Ele pode ser dotado de muitas habilidades, mas ele não é perfeito em tudo, ele não é preciso em tudo, principalmente nas questões emocionais. Então é importante ter essa habilidade ou desenvolver, buscar essa habilidade, porque é possível buscar para entender o que é um ser humano. O ser humano também é orgulhoso, né? O ser humano também tem um outro lado, né? O orgulhoso, violento. O ser humano ele tem posturas também que precisam ser trabalhadas, não é? E isso o angustia, a angustia. Por isso é importante que o líder esteja preparado para lidar com essas realidades, né? Para que ele possa ajudar essa pessoa a se desenvolver e, apesar de estar diante, né, desse meio, né, dessa forma tão complexa de existência, poder ir se sobressaindo e encontrar o caminho que possa levar ao desenvolvimento, crescimento e o alvo almejado, né? Muito importante isso. Muito bem, agora nós vamos dar seguimento à nossa aula, agora já na página 6 para aqueles que estão acompanhando pelo material didático, né? E vamos trabalhar o tema A Liderança Eficaz. Ou seja, existem princípios que, se observados, é possível de que o líder, a líder, enfim, possa exercer um tipo de liderança com grandes resultados. Né? Uma liderança eficaz é uma liderança com grandes resultados. E quais são esses princípios que, se observados, podem tornar a liderança de alguém muito eficiente, muito eficaz? Vamos lá. Então, a boa liderança ela é exercida com integridade. Integridade. Que palavra interessante e, inclusive, muito citada em nosso tempo, principalmente nos círculos políticos, né? Integridade. Né? É necessário integridade. O que é integridade? Né? Integridade é uma virtude de se ser inteiro. Né? Eu vou explicar isso. Né? É a pessoa ela não ser aquilo que ela diz ser pela metade, né? Enfim, é a pessoa trazer a moralidade, a pessoa trazer a seriedade, o compromisso na sua relação com as coisas e com as pessoas de modo inteiro,
não é? Não é a pessoa ser meia moral, né? Meia correta, enfim, né? Ser meio motivado, meio isso, meio aquilo. Mas integridade é a pessoa ser inteira naquilo e, sobretudo, nos valores, né, que ela defende ter, não é? Enfim, inclusive fiz aqui algumas observações que eu acho interessante a gente colocar, né? Mas numa sociedade que observa o nosso comportamento, né? Enfim, que tem o líder como modelo. Então, uma pessoa íntegra, inteira, inteiramente responsável, inteiramente moral, inteiramente compromissada, né? Responsável, ela paga contas, né? A pessoa tem que pagar as suas contas, né? É cumpridor dos compromissos. Olha, não tem líder menos eficiente do que aquele que não se responsabiliza pelos compromissos arcados. Né? Fez um compromisso, cumpra. Fez uma conta, paga. Né? Exercer responsabilidade. Se comprometeu com alguma coisa, cumpra. Né? Para quê? Para que, enfim, as pessoas possam levar a sua liderança com seriedade. Não basta você, né, apenas se vestir de uma cobertura, né, de liderança. Você tem que ter integridade. E quando se tem integridade, a sua liderança ela é fortíssima. Né? Temos um outro tópico aqui que é honestidade. Né? Outro princípio importante em quem exerce a liderança: honestidade. Ser decente, moral, honrado, né? Enfim, é a pessoa dizer as coisas e no que for falar, né? Falar com honestidade, ou seja, conforme a coisa foi feita, conforme a coisa é, conforme a coisa foi tratada, conforme a coisa foi ouvida. Né? Tem gente que ouve uma coisa e aumenta mais um pedacinho, né? Não pode. Para quem quer exercer uma boa liderança, tem que se ter honestidade, não é? Até mesmo sobre as próprias limitações. Honestidade é muito bom. Não é? Quando você se reconhece dentro dos seus limites, enfim, honestidade consigo mesmo, né? Isso é muito bom. Quando você se compreende dentro de uma realidade onde você entende que você tem que melhorar mais, que você tem que dar um passo a mais, enfim, honestidade são essas coisas, né? Confiabilidade, outro princípio importante para uma liderança eficaz, não é? O que é uma pessoa que possui confiabilidade? Ela transmite confiança, né? Credibilidade, enfim, a coisa mais perversa, né? Na atuação de alguém que se diz líder é não ser confiável, é alguém, enfim, depositar uma confiança nessa pessoa e essa pessoa simplesmente desprezar, né? A pessoa tem que ser confiável. Se alguém diz alguma coisa para você, saiba guardar para você. Né? Se alguém depositou uma confiança em você, enfim, se você precisou de alguma coisa, alguém te emprestou, devolva. A pessoa está confiando em você. Né? Se você prometeu alguma coisa a alguém, compra. Essa pessoa está confiando em você. Não se comprometa com o que você não possa fazer. Ninguém é obrigado a se comprometer com nada, ainda mais que não possa fazer. Né? É até mais honesto a pessoa dizer, olha, eu vou ver se eu consigo, vou tentar ver se consigo, porque eu tenho limitações. Pode ser que eu não consiga, mas se eu conseguir, eu faço, eu realizo, eu ajudo, etc. Então é muito importante, né, ser uma pessoa confiável. E honestidade, clareza, né, reconhecimento de suas próprias limitações é muito importante. Né? Tem gente que não transmite confiança. Pessoas assim vai ter dificuldade ou não vai conseguir exercer uma liderança eficaz. Pode até levar o título de líder, mas não vai conseguir exercer uma boa liderança. Confiabilidade. As pessoas precisam confiar em você. Você precisa transmitir confiabilidade às pessoas, credibilidade. Né? Tem gente, por exemplo, que vive falando que vai fazer,
né? Acho até engraçado algumas pessoas, não, acaba acontecendo, né? Às vezes a gente acaba ouvindo isso, né? Alguém dizer assim, uma hora dessa eu vou pegar e vou correr o mundo aí, vou andar nesse mundo, nunca mais eu volto aqui. Ela só fala. Ela fala, 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 chega uma hora, a pessoa não acredita. Porque ela não faz, ela não sai do conforto dela de jeito nenhum. Então assim, a pessoa fala que vai fazer uma coisa e não faz, né? Enfim, então, não é que claro que a gente queira que uma pessoa dessa, as pessoas peguem, né? Não, vai lá, vai correr o mundo aí, né? Não, não é isso. A gente está dizendo o seguinte, o que eu estou tentando aqui explicar? Aquilo que você fala, né? Se comprometa, né? Enfim, seja comprometido com aquilo que você pensa e com aquilo que você diz. Para quê? Para que as pessoas possam confiar em você. Saber que, enfim, você pensa e age de modo coerente. Tá certo, gente? Muito bem. Agora nós vamos falar a respeito da confidencialidade. O que é confidencialidade? É a habilidade de manter segredo e discrição àquilo que lhe foi confiado, sobre aquilo que lhe foi confiado. Se alguém chega até você, líder, enfim, para lhe transmitir alguma coisa do coração, algum sofrimento, alguma coisa que está a angustiando ou angustiando, chegou ao seu conhecimento, algo que inclusive traz uma carga, quem sabe, né, conteúdos constrangedores. Se lhe foi confiado é porque essa pessoa acredita muito na sua liderança. Que isso seja guardado, que isso seja preservado. Há instituições religiosas onde existem sacerdotes, né, que são educados nesse conceito da confidencialidade. Que nós possamos também exercer confidencialidade àquilo que nos chega ao conhecimento, não é? Jamais permitindo que nenhum tipo de conteúdo possa chegar a algum lugar público de nossa fala, né? E mesmo não citando nome, né? Não sendo citados nomes, acabar chegando histórias, né? Para talvez chamar a atenção do público. Isso não pode acontecer, porque isso tira toda a confiança da comunidade, do grupo, sobre o líder. Quando o líder não sabe guardar segredo, não sabe ser discreto com as coisas. Perfeito? Então, são esses os princípios que eu quis dividir com vocês a respeito da liderança eficaz, né? Integridade, honestidade, confiabilidade e confidencialidade. Muito bem, agora aqui avançando na nossa aula, dando seguimento aqui na nossa aula de liderança, eu gostaria de agora falar sobre o tópico, né, dos princípios de uma boa liderança. Nós falamos sobre os princípios de uma liderança eficaz e agora nós vamos tratar, né, dos princípios que trabalham uma boa liderança, né? E um dos tópicos é: a boa liderança é exercida manifestando cuidado com as pessoas. Líder precisa ser alguém que ama pessoas, não é? Alguém que não somente conhece o ser humano, mas que ame o ser humano, que vê no ser humano um ser muito especial, né? E vamos falar aqui a respeito, né, desses princípios que norteiam uma liderança, né, manifestada no cuidado com as pessoas. Então, um bom líder ele tem que amar, exercer amor, respeito. Respeito é muito importante. A gente respeitar as pessoas, independentemente da classe social. Quando falamos da igreja, né, como grupo social em que tem um líder, uma líder, na igreja nós recebemos pessoas das mais variadas expressões culturais, de formação acadêmica, de idades, não é? Então a gente precisa exercer amor e respeito a cada uma delas, não é?
fornecendo segurança e confiança, ou seja, alguém confiável, né? Alguém que tenha uma base de sustentação sólida para transmitir essa confiança às pessoas. Ter o senso do reconhecimento, isso é muito bacana, né? O que é o senso do reconhecimento? Né? É você reconhecer as ações que as pessoas fazem. Como é bacana, né, você poder ser enxergado pelo seu líder, né, e naquilo que você fez ser elogiado, né, ser reconhecido. Isso é muito bacana, né? Não é dizer como o chefe costuma fazer, né? Você fez mais do que o seu dever. Não, não. A gente tem que ter um posicionamento diferente. Como líder, precisamos demonstrar o nosso reconhecimento, né? Pelo esforço, pelo papel, pela importância que cada um exerce como liderado. Isso é importante. Encorajamento, né? Uma forma de a gente manifestar cuidado com as pessoas é as encorajando, né? Quando as pessoas se veem limitadas por inúmeras razões a alcançar os seus objetivos, né? Elas são limitadas, né? As circunstâncias acontecem que as impedem, né, de encontrar força, disposição para alcançar os seus objetivos. Então é muito importante que o líder ele seja esse encorajador, né? E o que é que o liderado recebe quando a gente age dessa forma? Eu vou enumerar aqui, tá? Sentimento positivo, sentimento de fazer parte, melhores perspectivas, a pessoa tem um olhar diferente para os desafios que se apresentam, sentimento de importância, lembra do reconhecimento que eu citei? A pessoa ela vai se sentir importante, puxa, o meu trabalho foi visto, meu esforço foi reconhecido, que bacana. E esperança, né? Então quando a pessoa faz parte de um grupo onde a liderança é uma liderança que cuida, então a pessoa tem esperança de que de fato ela vai alcançar os seus objetivos. Perfeito? Então, isso é um ponto importante a ser levado em conta, né? Que é o de manifestar cuidado pelas pessoas. Muito bem, nós vamos aqui continuando na nossa aula de liderança, estamos nos encaminhando aqui para uma abordagem final dessa aula, né? Falando sobre um outro tópico, né? Enumerando princípios, né, para uma boa liderança. E nesse contexto, a boa liderança é exercida ouvindo outras pessoas. Olha que interessante. Gente, por que é importante refletirmos sobre esse tópico? Porque, infelizmente, algumas pessoas acham que é possível exercer uma boa liderança não ouvindo ninguém, não se aconselhando com ninguém, ou pelo menos ouvindo demandas que as pessoas trazem, né? Problemas para serem solucionados. Então a gente acaba não ouvindo. Isso é ruim para uma liderança, né? Não pode. Líder tem que saber ouvir. E vamos lá. Quais são as razões, né? Quais são as razões para nos sentirmos motivados a exercer uma liderança onde ouvimos as pessoas? Primeiro, porque ouvir é mostrar respeito. A pessoa que está falando se sentirá respeitada ao ser ouvida. Ah, mas a pessoa não sabe nem o que está falando, a pessoa não entende de nada, a pessoa não tem nem, não tem nem formação para poder entender as complexidades desse tipo de problema, e etc. Não. É importante ouvir, a pessoa vai se sentir respeitada, reconhecida, e cabe ao líder, né, filtrar, analisar, a fim de tomar a melhor atitude, né, ter a melhor resposta para aquela circunstância. Ouvir as pessoas constrói relacionamentos. É verdade. É muito ruim. Olha, eu mesmo não aprecio manter uma relação de conversa com alguém onde só o outro fala. É muito desestimulador, né? Você está num círculo onde só o outro fala, 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 você tenta falar, não consegue falar, ele fala, ela fala, e você não consegue falar, né? Isso é muito ruim. Então,
uma relação de liderança com liderado, né, tem que ser a de ouvir também, porque isso constrói relacionamentos. É aquela questão do respeito e da importância. Puxa, eu sou importante, aquilo que eu tenho a transmitir tem alguma relevância para a outra pessoa que ouve. Isso é muito bacana, né? Então constrói o relacionamento. Queremos estar perto de alguém para ouvir, mas também que nos ouça, né? Muito bem. Ouvir as pessoas aumenta o conhecimento. E aí isso é bacana para o líder, né? Quando ele está em diálogo com as pessoas e quando para ouvir, se aprende muito, né? Eu mesmo já aprendi muito com muitas pessoas e eu posso dizer que até mesmo com pessoas muito simples, muito humildes, gente que tem uma até dificuldade, né, de colocar algumas palavras, né, tamanha a sua simplicidade, mas que me deu grandes lições. Eu gosto muito de ouvir pessoas. Se eu pudesse, eu sentava numa cadeira e ficava ouvindo as pessoas. Eu aprendo muito sobre o universo, sobre a história, né? Enfim, sobre a compreensão de mundo que as pessoas trazem. Eu aprendo muito, aprendo muito. Eu gosto muito de ouvir e percebo que isso eleva o meu conhecimento, né? Eu lembro de uma frase aqui fazendo uma homenagem a um amigo muito especial, o saudoso senhor José Américo de Barros. Uma pessoa muito especial para mim, morreu recentemente, mas ele era um construtor civil, um pedreiro, né? Não tinha alfabetização alguma, só escrevia o nomezinho, sabe, com dificuldade. E ele disse uma frase que eu até brinco com um dos meus amigos, né? Que é assim: é só andar para ver as coisas. Parece uma frase óbvia, né? É só andar para ver as coisas. É claro, se eu andar eu vou ver as coisas, mas é que tem gente que postula ter conhecimento de tudo, né? Mas nunca saiu do seu universo, do seu mundo. Quando começa a transitar para ver outras realidades, é claro que andando por aí você vai conhecer também outros lugares, ambientes e paisagens e perspectivas, mas a intenção era mostrar que isolado não se aprende nada. É só andar para ver as coisas, para se aperceber das coisas, para entender as coisas, né? É sair do lugar. Isso foi ensinado por um homem muito simples, né? Meu querido amigo e saudoso José Américo de Barros. Então, ouvir traz conhecimento. Ouvir gera ideias. Quando você ouve, você tem uma ideia de uma coisa, mas você ouve um outro, né? Trazendo aí as suas conversas, né, as suas percepções, né, a respeito de um determinado desafio ali que quem sabe o grupo está enfrentando, está lá o líder, né, pensando no que vai fazer. Quando ele ouve, isso pode produzir, gerar ideias. Então é importante ouvir, por quê? Porque às vezes é no ouvir as outras pessoas que você vai encontrando saídas, né, para os desafios que muitas vezes o grupo também está enfrentando. Ouvir constrói lealdade. Isso é uma coisa muito bacana. Quando você ouve alguém, essa pessoa transmite, né, coisas do coração, das suas ideias, dos seus pensamentos. E esse ouvir é como que se fosse um vínculo respeitoso com essa outra pessoa. Isso cria um senso de lealdade. Olha que bacana, né? Ouvir constrói laços, né? Ouvir é uma ótima maneira para ajudar os outros e a si mesmo, né? Então muita gente só quer falar, ela só precisa ser ouvida. Ela quer ser ouvida. Às vezes a gente não tem respostas para tudo. Quem sabe você aí, né, líder, enfim, você que quem sabe não é um líder ainda, mas está querendo aprender, está querendo entender o que é ser um líder, né? Já foi procurado às vezes até por um amigo, um ente querido, né, um familiar, né?
E prestou seu ouvido para a pessoa falar, e ela falou, e depois ela falou assim, olha, obrigado, estou me sentindo muito melhor. Você não conseguiu nem dar uma resposta, tamanha complexidade do problema que a pessoa apresentou ali, mas pelo fato de você ter ouvido aquilo, ajudou a pessoa, né? Como é bacana, né? E quando a gente ouve, a gente também ajuda, muitas vezes a si mesmo, né? A gente se ajuda, porque é ouvindo que você vai, às vezes, construindo respostas para as demandas da própria vida. Tá certo? Bem, aqui chegamos ao final da aula de liderança, né? Nós trabalhamos aí o conceito, os pilares, né, de uma boa liderança, falamos sobre Jesus Cristo como um tipo de líder, né, cujo papel, né, muito nos ensina no exercício da liderança. Falamos aí, né, dos princípios de uma liderança eficaz e também falamos sobre a boa liderança que é manifestada, né, através do cuidado às pessoas e também no ouvir as pessoas, né? Então precisamos cuidar de pessoas, ouvir pessoas, né? Enfim, para que a liderança também seja eficaz. Para você, aluno, espero que essa aula tenha sido proveitosa, seja exitosa também, né? Nos seus conhecimentos. Para você, amigo, que gostou dessa aula e que, quem sabe, queira, né, estudar teologia, conhecer um pouco melhor a respeito desta linda ciência, né, eu te convido a entrar em contato conosco. Nós vamos deixar na descrição aqui do nosso vídeo o nosso contato, para que você saiba um pouco mais de como funciona, né, as aulas e o curso, e vai ser um enorme prazer tê-lo e tê-la como alunos de nossa escola. A vocês todos, um forte abraço e até a próxima aula.